Saudações a todas e a todos. Bom dia. Nosso assunto hoje sobre a imigração durante o Segundo Reinado. Vou ler um textozinho para vocês, trechinho de um anúncio que surgiu aí a partir da abolição no final do século XIX. Chamando os imigrantes, né? Tá. Precisa-se de muitos empreiteiros para a limpa de cafezais com mato de menos de um mês. Paga-se a seco, por pés, 18 mil réis, 20 mil réis, diária a molhado, 3 mil réis. Por mês corrido, a molhado, 70 mil réis, a seco, 100 mil réis. Muita atenção, a colheita de café será começada depois da Semana Santa. Isso é num jornal paulista chamado A Gazeta, a Gazetinha. Então, esses imigrantes vêm para o Brasil com o sonho de aqui prosperarem, ganhar um lote de terra, depois se tornarem grandes latifundiários, grandes proprietários. Mas para a maioria isso não passou de um sonho, né? Então, vamos lá no PowerPoint para a gente ir seguindo o nosso roteiro, né? Então tá lá. Os primeiros núcleos de imigrantes que vieram para o Brasil foram ainda no período joanino, ou seja, quando a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, Dom João VI aí subvencionou a vinda de migrantes para o Brasil, especialmente alemães suíços, que vieram justamente para a região do Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos destacar aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu tenho bastante entendimento sobre isso, porque morei numa cidade que está dentro desse primeiro período de imigração de Dom João VI, que é Nova Friburgo, ao norte do estado do Rio de Janeiro, na região serrana, né? Rio de Janeiro. Eu morei lá uns anos. Belíssima cidade, né? Esses núcleos, geralmente, núcleos de subsistência, porque também as políticas de Estado para manutenção, né? Para amparo desses imigrantes, cessou, porque Dom João tinha outras coisas a tratarem, né? E esses núcleos subsistiram, né? Eram basicamente núcleos de subsistência mesmo. Produzia ali aquelas regiões de montanhas, né? No clima mais voltado um pouco, né? Para o frio, né? Para a subsistência mesmo, sua pequena plantação. Então, por longas datas, por longos tempos, esses núcleos subsistiram mesmo assim, quase que isolados, né? Já que você não tem um mercado interno no Brasil que pudesse assimilar a produção desses indivíduos, né? Dessas famílias. Então, aqui basicamente tudo é importado e a estrutura produtiva é a estrutura da grande propriedade. Bom, então logo interrompe o tráfico de escravos no Brasil, para o Brasil, o tráfico de africanos, a partir de 1850, e com o aumento da expansão da lavoura cafeeira, implanta-se o chamado Dom Pedro I, né? Também lança aí um projeto também que não vai muito para frente, mas Dom Pedro II lança um sistema de colonização em que ele dá autonomia, né? Para esses colonos chegarem e se instalarem, especialmente na região sul do Brasil, mais frio, né? Mais parecida com a Europa. Mas também que não vai dar certo, porque
justamente a produção desses indivíduos, não tendo a proteção do Estado e nenhum incentivo, eles vão viver mesmo, é sobreviver. Também é uma colonização de subsistência, tal qual o projeto de Dom João VI, o projeto de Dom Pedro I, o projeto de Dom Pedro II é a mesma coisa. No entanto, nós vamos chamar a atenção de vocês para alguns locais, por exemplo, as colônias de Blumenau, Joinville, Santa Catarina e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, deram certo. Por quê? Porque essas colônias, de suíços, de alemães especialmente, passaram a produzir alguns produtos que eram inéditos no nosso mercado interno, como, por exemplo, a produção do vinho. Isso ganhou mercado e aí essas colônias prosperaram em torno ali da plantação do vinho, da plantação da uva e da transformação disso em vinho. Né? Posteriormente, essas colônias foram, né, se diversificando e hoje são belíssimas cidades altamente industriais, né? Joinville, Blumenau, Novo Hamburgo, produção de calçados, produção de têxtil, né? etc., na região de Blumenau, Santa Catarina. Blumenau e Joinville, né? Novo Hamburgo, produção de calçados. Né? No entanto, continua o grande problema da mão de obra. Né? E inicia-se o chamado a imigração de parceria. Essa imigração de parceria é uma imigração feita por iniciativa particular, especialmente o senador Campos Vergueiro, em São Paulo, grande produtor de café, né, na fazenda Ibiaçaba, é assim, né? Ele monta inclusive uma companhia de navegação, Vergueiro e companhia, né? E traz os primeiros 340 famílias, né, de imigrantes para o Brasil. E inicia, sim, um conglomerado de paulistas, especialmente de fazendeiros, nós vamos chamar de essa imigração de parceria. Né? O que é imigração de parceria? Esses indivíduos particulares, né, fazendeiros em Europa, traziam os imigrantes, principalmente italianos, né, com a promessa de que pagava toda a despesa de transporte, da vinda, né, da instalação desses indivíduos nas fazendas, e a partir daí, pelo trabalho de parceria, essas famílias iam, além de pagar a despesa do transporte e da estadia, né, a juros de 6% ao ano, né, produziria em parceria com esses fazendeiros, né, pegava lá uma parte de um lote, né, de café para tocar aquilo, a produção era vendida e repartida com o colono e o fazendeiro. O fazendeiro permitia que houvesse uma terra para a agricultura de subsistência dessas famílias, mas no final da colheita cobrava, ficava com a metade da produção, chamado sistema de parceria, né? Meieiros, até muito pouco tempo no Brasil, hoje são os arrendatários, né? Arrenda a terra e paga em produção. Né? Então, é uma prática muito utilizada no Brasil ainda hoje, principalmente na nossa região aqui. Né? Então, isso não deu certo por quê? Porque esse imigrante chega ao Brasil e passa a viver igual um escravo. Né? Ou seja, ele trabalha e geralmente o fazendeiro dá para ele os piores lotes, os menos produtivos da fazenda, porque os mais produtivos já estão na mão dos escravos dele, né? Produzindo compulsoriamente, obrigatoriamente. O endividamento desses colonos é eterno, porque eles não conseguem sair, né? Pagar as contas da vinda, da instalação e da subsistência, porque são obrigados a comprar o dinheiro que recebem. No final da colheita, eles são obrigados a passar o tempo todo comprando nos armazéns da fazenda
a preços enormes, o que vai causar uma série de rebeliões, né, de crises entre esses colonos e os seus patrões, o que vai levar o Estado a ter que intervir, né? Então, toda vez que esse fazendeiro, na realidade, ele é um escravocrata. Então, ele vai tratar esse imigrante como se fosse um escravo também, né? Achando que, para resolver as relações ali, as crises de relação entre colonos e os senhores de terra, basta o Estado usar a repressão conforme permitida. Perdão, gente. Conforme permitida a repressão contra o escravo, né? Então, veja, eu coloquei Memórias de um Colono no Brasil porque um desses colonos volta para a Suíça e escreve um livro chamado Memórias de um Colono no Brasil, citando as relações, né, e as condições péssimas, né, de servidão que eram tratados esses colonos do Brasil, o que fez, inclusive, que governos na Europa proibissem a imigração para o Brasil, o caso da Prússia, por exemplo. Então, mas o problema continua, a falta de mão de obra continua, porque a lavoura está se estendendo, não é isso? Então, o governo inicia... eu tenho que abrir um hiato aqui para falar para vocês da Lei de Terra de 1850. Quer dizer, na medida que chega esse colono, né, e ele vem para adquirir terras, né, ele vem para poder trabalhar a terra, o que os latifundiários, os senhores de terra fazem no Brasil, né? E também em 1850, eles decretam uma lei, aprovam uma lei chamada Lei de Terras de 1850, que proíbe qualquer forma de doação das terras pelo Estado. É nesse momento que você começa a ter claramente o que é do Estado e o que é particular. Então, o que é as terras públicas e as terras particulares. Então, essas terras públicas do Estado, o Estado não pode doar. Então, isso já vai começar a inviabilizar a vida desses imigrantes. Então, o Estado só pode vender. Quem pode comprar a terra? São os latifundiários. Portanto, por exemplo, o Caio Prado Júnior vai dizer o seguinte, que, embora o número de terras agora aproveitáveis e agricultáveis e a expansão da lavoura cafeeira se deu de forma muito exponencial, o número de proprietários diminuiu em relação ao tamanho das terras produtivas. Por quê? Porque é a concentração da terra na mão de pouco, né? Então, essa terra é pública, ele vai lá e ele tem poder e dinheiro e compra do Estado. O Estado pode fazer uma doação? Não, é proibido, né? Isso vai criar dificuldade, embora com o poder moderador de Dom Pedro II, ele muitas vezes extrapolou essa relação da Lei de Terras. Mas a Lei de Terras explica muito bem essa relação do latifúndio no Brasil. Bom, o governo percebe, porque continua a necessidade da vinda desse migrante, e inaugura outra chamada onda, a imigração subvencionada, ou seja, aquela que o Estado cria uma política para a vinda desses imigrantes, faz campanha, né, propaganda na Europa, descrevendo o Brasil como, né, o paraíso, né, que venha ter o seu lote de terra e cultivar, criar a riqueza e não sei o quê. E muitos desses colonos vêm, né? É o chamado regime de colonato. O Estado banca, você chega aqui, o fazendeiro depois paga ao Estado a sua vinda, e com determinado tempo de trabalho você adquire um lote de terras, né? Isso, pela própria lei de terras, vai se tornar um problema sério, né? Muitos desses colonos vão chegar e vão sair da fazenda e vão embora para as cidades, e vai começar aí uma vida urbana, né? Caso de São Paulo, então, o crescimento e a importância de São Paulo, construída por esses
imigrantes, né? Imigrantes que vinham com técnicas novas, né? Artesãos, etc., né? Então, comerciantes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, no regime de colonato. Mas foi uma relação que foi dando mais certo, porque, né, a partir daí você cria as chamadas associações de imigração. Leio aí para vocês algumas dessas associações, por exemplo, de proteção, né, de amparo, de representação, né, Sociedade Promotora da Imigração de São Paulo, né, composta de fazendeiros ligados ao governo da província, Associação Auxiliar da Colonização e Imigração, justamente para moralizar os contratos, né, esses contratos de trabalho entre colonos, imigrantes e senhores de terras. No Rio de Janeiro, a Sociedade Central de Imigração, que, além de promover a imigração, discutia as reformas legislativas para melhorar a condição desse imigrante no Brasil, né? Então, a partir daí, então, você, no final do século XIX, você tem cerca de 200 mil italianos chegando ao Brasil, né? Esses italianos vindo aí, fugindo da Guerra de Unificação, da industrialização ao norte da Itália, que concentrou as terras na mão dos capitalistas, né? E que faliu dezenas de pequenas empresas, e esses indivíduos vieram para o Brasil tentar sua sorte aí, né? Uma lei de proibição de imigração a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, que limitava a chegada de imigrantes, fez com que esses imigrantes viessem para o Brasil. Então, nós temos aí essas principais correntes, né? Os italianos, em maior número, os alemães, os portugueses, os espanhóis, né? Os portugueses é interessante, o português já mandava aqui, depois voltou, né? Os espanhóis, suíços, né? Poloneses, posteriormente os sírios, os libaneses, e na relação de comércio, né? Interessantíssimos, os sírios, os libaneses. E os japoneses, mais já no final do século, início do século XX, né? Que nós vamos falar numa outra oportunidade. Então, com isso, a chegada do imigrante, a mão de obra livre e a mão de obra escrava não tinha mais como conviver. Então, isso vai criar aí uma crise do sistema escravocrata, né? O que vai levar aí ao fim da escravidão no Brasil no final do século XIX. Né? Esses imigrantes que não só chegam para a lavoura, mas também chegam para a cidade, trazem riqueza, né? Investem no Brasil. Aí você cita os casos, por exemplo, das famílias Matarazzo, em São Paulo, os Guinle, Rio de Janeiro, né? Que trouxeram aí, né? Se tornaram grandes industriais, Martinelli, né? Zar, Artes, Herings, etc., foram famílias importantes que trouxeram aí para o Brasil, se tornaram industriais, né? Artesãos, comerciantes, e chegaram aí e vão engrossar aí uma certa industrialização no Brasil, que nós vamos falar agora no segundo momento, tá bem? Agradeço a todos, saudações e fiquem com Deus.